Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Nicolás Gonçalves, Barrado Gonçalves. Eu falo desde o Brasil. Sou vinculado à Universidade Federal de Pelotas, ao programa de pós-graduação em Sociologia. Tive alguns problemas para gravar, mas agora acho que vai. O título desse trabalho, desse resumo, é A Configuração da Música Pampiana, e ele é um prosseguimento faz parte da minha dissertação de mestrado. E é um prosseguimento de um trabalho que eu iniciei junto às fronteiras e aos músicos e alguns músicos, alguns grupos musicais dessas fronteiras entre Brasil e Uruguai já há alguns anos. Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha a intenção de usar Norbert Elias, mas com o contato com o meu orientador, através do contato com o meu orientador, ele me indicou as leituras, principalmente dos processos civilizadores e a Sociedade de Corte, a Teoria Simbólica, outras obras do Norbert Elias muito importantes. E através dessas obras eu me dei conta que eu precisava, que o Norbert Elias poderia ser o autor central para nortear a discussão que eu pretendia fazer. Principalmente pela questão da sociologia histórica, pelo resgate das condições, das configurações históricas que nos levaram a atravessar os séculos e chegar até a música e a outras relações sociais que existam nessas fronteiras. Os, o sentido social da evolução dos processos sociais, por assim dizer, são a base do que eu venho tentando fazer nos últimos 1 ano e meio. Eu estou indo para o final do meu mestrado agora, estou indo para a defesa. Para tentar ser mais rápido, sucinto, são poucos minutos que nós temos, né? É uma região muito específica, de um bioma, geograficamente falando, é um bioma muito específico chamado bioma Pampa. O Pampa ele é uma planura. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O Pampa é uma planura, é um espaço aberto. Ele não tem muitas montanhas, não é um espaço muito acidentado. Então ele tem uma certa aparência de infinitibilidade, como se ele não acabasse. E essa visão norteou muito essa imagem do Pampa norteou muito a figura dos homens e mulheres que se estabeleceram nessa região. Essa região é baseada em diversos conflitos a partir da chegada dos espanhóis, dos portugueses, dos invasores, e foi disputada em diversos tratados, os tratados estabelecidos principalmente no início dos acordos através do papado, mas ainda assim as relações diuturnas aconteceram de forma bélica entre portugueses e espanhóis durante séculos, com vai e vem das fronteiras, com o avanço da fronteira do lado espanhol, depois o recuo espanhol e o avanço português. Então é uma região de disputa durante muitos séculos, que depois foi disputada entre portugueses e espanhóis. É importante compreender o que é o gaúcho, e isso ajuda a explicar os músicos que hoje eu pretendo analisar, porque eles se identificam de alguma forma com essa figura do gaúcho. O gaúcho é um homem, porque era o homem que vivia sobre o campo naquele momento, sempre sob o lombo de um cavalo. O gaúcho era um homem, especialmente alguns estudos já comprovam isso na área da genética, principalmente na área da genética, mas que quase 90% do nosso DNA, de quem nasceu nesta região aqui, masculino, o cromossomo masculino, é baseado em sangue espanhol, do lado feminino, o DNA mais forte, o cromossomo mais forte é o cromossomo indígena. Eu estou com um pouco de soluço, desculpe. Um dos pontos mais importantes desse processo é compreender como esses homens, principalmente homens, se estabeleceram sobre o Pampa e como eles viviam numa espécie de nomadismo. Essa relação com o campo, ela era nômade. Ele vinha, trabalhava em algum lugar, conseguia o dinheiro ou o que precisasse para sobreviver durante um período de tempo, e em seguida ele se desligava desse trabalho que ele estava realizando. Ele era totalmente desconectado, ele se desconectava desse trabalho e ia viver com o que havia conquistado durante um tempo. Ele detinha de alguma forma os meios de produção, porque ele trabalhava com o próprio corpo, com o cavalo que era seu, e com um laço e outras coisas que pertenciam a ele. Suas vestimentas, de alguma forma, também ajudavam no trabalho que eles propunham fazer. Com o tempo, isso foi começando a ser visto como um problema para as elites oligárquicas aristocráticas da região. E aí o direito começou a servir para que
para que esses homens fossem catalogados como vagabundos quando estavam trabalhando para alguma das fazendas. Com o avanço da propriedade privada sobre o solo americano, começam a surgir, a partir da metade do século XIX, 1843, tem os primeiros registros, começam a surgir os fechamentos das fazendas. Com os fechamentos, com o cercamento das fazendas, começam a ter os primeiros registros dos ritmos que existiam nessa região. Ao que tudo indica, esses ritmos já vinham sendo tocados, porque o gaúcho era sempre visto com uma viola nas mãos, com um violão, ou na guitarra, como dizem em espanhol, nas mãos, sempre visto, mas não havia registros dos ritmos que eles tocavam. Com o assentamento do gaúcho nas fazendas, esses ritmos começaram a ser observados e registrados. Então é muito importante compreender que o assentamento, o fechamento, o cerceamento do gaúcho ajudou ao registro de algo que de alguma forma ele já vinha estabelecendo como uma prática cotidiana. Isso é um ponto importante do que aqui a gente se propõe a falar. Eu acho muito importante que a gente trate os ritmos tradicionais que nós nos referimos, os que eu acabo trabalhando mais fortemente, são ritmos como a vidala, a milonga, a chacareira, ritmos que têm diversas reverberações por toda a América Latina nos dias de hoje, mas que de alguma forma surgem sempre, como aparecem na história, como dentro do Pampa ou nas barbas do Pampa, lugares que têm muita relação com esse espaço. A própria milonga, segundo o Atahualpa Yupanqui, que é um dos maiores pajadores que já existiu, ela tem o alongamento da nota Mi. A Mi, tocada na guitarra, se perdia no Pampa e não encontrava onde bater. Então ela era uma nota alongada e chorosa, porque ela não havia onde bater. Já a chacareira, o candombe, são ritmos que têm áreas de florestas mais próximas. Então a batida do som batia em alguma coisa e voltava, batia e voltava. São ritmos com tambores. Essa explicação, ela não tem total certeza científica, mas ela é muito interessante porque ela ajuda a explicar a própria visão do gaúcho tradicional, do gaúcho tradicional, sobre como os ritmos que ele canta surgiram. O Canto do Vento, que é a obra de onde eu retiro isso, é uma das obras mais importantes para entender uma visão de um menino que depois virou um homem, um pajador famosíssimo, que acabou descrevendo como o Pampa e a música pampiana foi feita. Outros autores, como Laura Yastaran, fazem todo um resgate do folclore uruguaio, e a partir do folclore uruguaio conseguem explicar como o Pampa em si, porque o Pampa ele está no Rio Grande do Sul, está na Argentina, está no Uruguai, como o Pampa em si conseguiu conceber os seus ritmos e da onde eles surgiram. É um resgate mais histórico, muito interessante. Já estou indo para o final porque nós não temos muito tempo, mas a grande questão é que esses ritmos, eles atravessaram os séculos. 1843, quando nós temos os primeiros registros desses ritmos, esses ritmos não desapareceram, eles se manifestaram de diversas formas. E há ainda, por mais que não sejam ritmos que sejam muito consumidos pelas indústrias culturais, ou que as fronteiras entre Brasil, Uruguai e Argentina não sejam lugares de um intercâmbio político financiado pelo Estado, esses encontros eles efetivamente acontecem. Esses grupos seguem trocando e construindo seus referenciais musicais a partir desses ritmos que nasceram há séculos e que de alguma forma eles tratam como salvaguarda de uma memória. Não há aqui nenhum juízo de valor de defesa da figura do gaúcho ou da figura do que seja, mas sim uma afirmação de que esses grupos eles efetivamente existem e existiram e mantêm-se cantando ritmos que lhes parecem tradicionais, que são tradicionais e que lhes parecem imprescindíveis, algo com quem eles não podem viver sem. É muito interessante pensarmos que são esses grupos que ainda cantam ritmos que atravessam esses três estados, apesar de estarem muito restritos aqui, que fazem a integração entre um Brasil, um Uruguai e uma Argentina, que são fechadas pelas fronteiras militares e nacionais. Bom, não tenho mais tempo. Muito obrigado a todos. Desculpa o soluço. Obrigado pela atenção. Eu espero que a gente possa conversar melhor no dia do evento. Grande abraço.